Olá, você empreendedor, empreendedor, líder e gestor de empresas de contabilidade. Meu nome é Roberto Dias Duarte. Estamos aqui hoje com Thaís Lana, líder e gestora da Solides, uma empresa de tecnologia especializada em recursos humanos, aliás, a maior do Brasil, né, inclusive, e com Robson Gomes, lá de Natal, está ali no vídeo conosco. Ele é sócio da Gestos Contabilidade, lá de Natal, Rio Grande do Norte. E o nosso tema hoje é o desempenho das pessoas, performance. Como medir, como desenvolver, como aprimorar esse processo de desempenho de pessoas no escritório de contabilidade. Eu tenho certeza que esse tema é de suma importância para todos vocês que nos assistem e mais ainda, que esse tema não só é presente hoje, como será cada vez mais importante para o sucesso da sua empresa de contabilidade. Afinal de contas, você vive de capital intelectual e capital intelectual basicamente é gente com compromisso, com engajamento, com responsabilidade, com habilidades técnicas e comportamentais. Thaís, por favor, se apresente aí para a turma. Olá, Roberto, obrigada. É um prazer, né, a gente estar aqui nesse projeto, em parceria aí com o Portal Contábeis. Estou super feliz, né, de a gente estar trazendo nomes assim que são muito importantes para o mercado da contabilidade. E hoje a gente está com essa pessoa tão querida aqui, né, que é o Robson, muito legal. Agradeço muito, tenho certeza que vai ser muito legal a gente conversar aí sobre performance dos colaboradores. Muito bem, Robson, nos escuta bem aí? Perfeito. Conte um pouquinho, se apresente aí para o pessoal, então, por favor. Olá, Roberto. Olá, Thaís. Obrigado de participar nesse momento junto com a Solides. É um momento muito bacana. Meu nome é Robson. Fico aqui em Natal, como o Roberto colocou, na Gestos Soluções em Gestão. Faço parte dessa empresa que agora, em 2021, completou 30 anos de operação. Muito bom poder compartilhar com vocês um tema que é tão relevante para o segmento contábil, que é a performance das equipes, gestão de equipes, para a obtenção de melhores resultados. Ô Robson, então, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Quero registrar aqui os parabéns aí para você, para a sua empresa, para os seus sócios. E o assunto hoje é o desempenho das pessoas, né, a performance das equipes. Mas, antes de mais nada, é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre o Robson. Como é que você começou a sua jornada profissional, o seu caminho profissional? A Gestos foi sua primeira empresa, ou como é que foi esse início para você? Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Olha, Roberto e Thaís, a Gestos não foi o meu primeiro emprego. Eu formei em 91 e logo da minha formação segui para trabalhar na Brahma, né, Refrigerantes Brahma do Brasil. A minha formação não é em contabilidade, apesar de que hoje eu já me declaro apaixonado pelo segmento, por essa entrega que é feita. E formado em tecnologia, comecei na Brahma com desenvolvimento de software. Ali fiquei na Brahma por algum tempo. Em seguida, montei a minha empresa de tecnologia, foi a minha primeira empresa, onde a gente, óbvio, naquele início desenvolvia softwares. E, logo depois, pelo relacionamento que eu tenho com os meus dois atuais sócios de escola, me convidaram a trabalhar na Gestos, isso em 96, porque, naquele momento, os dois já tinham esse viés de tecnologia na cabeça e, com a minha participação, incrementamos na empresa o braço de tecnologia. Então, hoje, eu sou um dos diretores da Gestos, junto com o João Henrique, Flávio Meire, e respondo aqui pela área comercial, tecnologia e RH. O RH está um pouco voltado, está vinculado a mim, da nossa equipe de colaboradores como um todo. Então, a minha trajetória, apesar de iniciar no meu viés de formação em tecnologia, logo a contabilidade passou a fazer parte do meu dia a dia. Pois é, isso que você está falando é uma coisa muito interessante, porque o viés tecnológico das empresas de contabilidade no Brasil e no mundo inteiro é muito forte, né? A gente sabe que a base, o fundamento do processamento contábil fiscal trabalhista é, hoje em dia, tecnológico. E isso, até a gente tem comentado muito aqui, que há alguns anos se falava, inclusive, na extinção
da profissão, a extinção do contador em função da substituição das atividades dele por atividades executadas por tecnologia. E hoje a gente sabe, né, passado esse tempo todo, a gente percebe claramente que quanto mais tecnologia os escritórios de contabilidade implementam, mais demanda por profissionais capacitados tecnicamente e com um perfil comportamental adequado são demandados, né? Ou seja, quanto mais tecnologia, mais gente boa a empresa precisa. E o que você me falou foi muito importante, porque é o seguinte, os seus sócios perceberam claramente, logo no início, que a sua contribuição, né, como um especialista, um entendido em tecnologia, seria fundamental para o sucesso do negócio. Então eu queria te pedir, Robson, se você puder contar um pouquinho da história da Gestos para a gente, né? O público também fica curioso para saber como que essas empresas tão diferenciadas no setor contábil surgiram. Legal. Como eu falei, completamos 30 anos, né? Foi de 90, a Gestos é de 91, eu entrei em 96, então já participo de uma longa trajetória aqui na Gestos. E no decorrer desse percurso, nós, no início ali ainda em 96, até meados de 2001, a nossa contabilidade, nossa empresa trabalhava num modelo tradicional, ou seja, fazer a contabilidade das empresas dentro da nossa estrutura, com coleta de documentos, e aquilo que nós já estamos habituados a fazer no dia a dia contábil. Porém, em 2001 surgiu a primeira situação de um cliente nosso que demandou que a contabilidade fosse feita de forma interna, na empresa dele, usando a solução de software que ele tem. E aí, percebemos que existia agora um novo viés, que é efetivamente o BPO contábil, ou seja, a execução da contabilidade dentro da estrutura do cliente e usando o software RP que o cliente tem. Isso foi facilitado, como eu coloquei, pela minha vivência em tecnologia e minha vivência no mundo de RPs. Então, a gente tem um domínio bacana sobre isso. E hoje, no negócio da Gestos, soluções em gestão, nós temos muito bem divididos o que nós chamamos das PMEs, que são aquelas contabilidades que nós fazemos da maneira tradicional dentro da Gestos, e o BPO financeiro, onde nossa equipe está dentro do cliente executando a contabilidade lá. Aquilo que aconteceu lá em 2001 e que veio evoluindo ao longo do tempo, nos deu hoje a capacidade de trabalhar nesse BPO financeiro, como eu falei, com vários ERPs, com vários softwares nos clientes. E o momento da pandemia contribuiu com isso em 2020 e 2021, porque as empresas perceberam que é possível fazer essa contabilidade à distância, e até então o mercado que era restrito onde nós estamos, Natal, Rio Grande do Norte, pôde haver uma expansão para termos clientes em outros estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, iniciando agora nesse ano de 2022 com um cliente aí em Minas Gerais, né? E outro mercado, mais dois outros mercados que estão chegando pela essa facilidade de integrar e trabalhar com a RP do cliente. Ô Robson, você pode contar um pouco sobre os números da Gestos? Assim, claro, não estou pedindo nenhuma informação sigilosa, mas quantidade de colaboradores, clientes, enfim. Como é que vocês estão hoje em termos de tamanho? Roberto, hoje nós temos 92 colaboradores, aproximadamente, trabalhando aqui na Gestos. Isso nesse mix entre a contabilidade interna da PME, como eu falei, e os colaboradores que são alocados direto nos clientes, fazendo a contabilidade lá. Óbvio que esses projetos que são nos clientes, usando os RP, são projetos maiores, e muitas vezes exigem 3 ou 4 colaboradores alocados, dado o tamanho da empresa, o porte, o faturamento. Então, 90 e poucos colaboradores. Se nós olharmos em torno, em média, de CNPJs que nós temos, vamos pôr entre 490 e 520 CNPJs, né? Nessa gama de porte de clientes. E o faturamento está indo para casa aí de uns 8, 9 milhões, é o nosso objetivo de chegar esse ano. Sensacional, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Agora, outra questão que me chamou muita atenção foi o seguinte: você informou para a gente aqui que você é diretor de tecnologia e de recursos humanos.
Isso sempre foi assim? Quando é que se deu esse despertar para a necessidade de ter um diretor da empresa responsável pelos recursos humanos? Olha, pelo número de colaboradores que vem aumentando, nós somos aqui na Gesto uma empresa em que a gente acredita muito e sabe da importância de tratar bem a nossa equipe e o cuidado que se deve ter. Então, nós temos hoje uma gestora de RH, que faz parte do nosso quadro, que cuida dessa equipe. E pelo viés, por incrível que pareça, da tecnologia, em trabalhar com recorrência, em ver performance das equipes. E eu gosto muito do RH, eu gosto muito de ver as pessoas dando o melhor de si. Pedi, de certa forma, e tive o apoio dos demais sócios, deixa a área do RH comigo, que ela tem um viés muito bacana e que eu me identifico. Então, os profissionais, os outros demais sócios, João, Flávio e Meire, muito focados na questão técnica, muito focados na entrega, e viram que poderiam contar comigo, um sócio que gosta desse setor e podia ficar à frente disso. Qual foi a coisa mais importante que você percebeu nesse processo, nesse setor de recursos humanos, nessa disciplina, né, nessa área do conhecimento aplicada a gestos que você fez nos últimos anos? Pergunta difícil, hein? Uma pergunta difícil, mas olha, o que mais me motivou talvez tenha sido, de verdade, uma filha adolescente que eu tenho, que está caminhando, vai entrar em faculdade, e eu percebendo a chegada de tantos colaboradores mais novos, de gerações mais recentes, que vinham com outro anseio, que vinham com uma pegada diferente, inclusive da questão de comunicação, tecnologia, e isso me incomodava um pouco de como a empresa de contabilidade, que tradicionalmente tem um viés mais técnico, mais burocrático, de inserir a tecnologia dentro do contexto dela. Tanto isso que em 2018 tomamos a decisão de mudarmos a nossa plataforma técnica toda para o Office 365. Né? Isso foi excelente, foi uma decisão tomada. Durante o ano de 2019, isso foi implementado. Então, hoje, muito da parte colaborativa, muitos de nossos processos, para não dizer a totalidade, estão baseados nessa plataforma. O pessoal recebendo tecnologia, podendo consumir tecnologia, e aí o que veio no decorrer disso, entre pandemia, vamos precisar ficar do home office. Quando o pessoal percebeu que rapidamente, porque eles tinham, já estavam numa plataforma, já tinha plataforma do Teams, como foi fácil essa migração, né? Então, isso, a geração foi o meu maior motivador, né? Essa turma mais nova foi o meu maior motivador, como você me perguntou, Roberto. Foi uma pergunta difícil, mas estudar que eu digo, já era do meu conhecimento e o que, como eu coloquei, que me motivou. Muito bom. Gente, a Thaís está quietinha aqui, ela está achando que ela vai ficar calada, mas não vai não, tá? Eu tenho uma pergunta para ela que é muito importante. É o seguinte, na percepção dela, ela é uma profissional super experiente nesse mercado de recursos humanos, quais são os principais desafios hoje para empresas que dependem de capital intelectual, dependem de pessoas, no que diz respeito à gestão de equipes, à performance dessas equipes e dessas pessoas? Quais são esses grandes desafios que nós temos no século XXI? Legal. Primeiro, assim, eu já estava quietinha aqui, mas assim, ouvindo com muita atenção, né, inspirada aí na história do Robson, né, e assim, é muito legal ele já trazer isso para a gente, até da questão das novas pessoas que estão chegando, né, dessa nova geração, e é muito legal ele já ter isso como um motivador, né, Robson, porque a gente percebe, assim, que a tecnologia hoje é a comunicação, né, com a nova geração, mas é um ponto muito importante que ele trouxe ali, assim, nesse momento de pandemia, a gente viu o quanto as empresas que já estavam mais preparadas, né, tecnologicamente, já estavam, assim, sofreram menos, né, não tiveram tanto impacto assim como as outras tiveram, né, porque, assim, as coisas mudaram, tudo ficou remoto, mas não só a questão da distância, de não atender dentro do escritório, né, toda essa comunicação passou a ser necessária e de uma outra forma,
né? E principalmente para esse novo mercado que já está chegando também, né? Essas novas pessoas que já estão chegando no mercado, elas já vêm com uma realidade diferente disso, né? Então, assim, primeiro eu achei muito legal tudo que você trouxe, trazendo da sua história aí, e realmente, assim, já é um ponto de observação muito importante. Com relação a isso que você perguntou, Roberto, assim, a gente tem vários desafios, né, dentro da realidade das empresas com relação à parte de pessoas. Primeiro que a grande maioria das empresas não metrifica isso, né? Então, assim, quando a gente está falando de pessoas, parece que é um dado muito difícil da gente mensurar, né? Porque a gente fala, nossa, mas como é que a gente mensura comportamento, desenvolvimento? São coisas tão subjetivas. Então, é exatamente por isso que a gente precisa transformar isso em dados, transformar isso em números, para que a gente consiga, de fato, analisar e a partir daí, né, destrinchar quais que são as melhores estratégias, para onde que a gente vai caminhar. A realidade é que a grande maioria das empresas não faz avaliação de desempenho, né? É um dos maiores desafios que a gente tem, porque as pessoas, assim, até na correria do que é o dia a dia, muitas das empresas não sabem como fazer, muitas das empresas não têm um profissional lá dentro da equipe, né, que seja um profissional destinado à parte de recursos humanos. Então, a grande maioria das pessoas não desenvolve o potencial máximo que ela tem para desenvolver, justamente porque ela não tem um acompanhamento e não tem uma metrificação disso, né? Que é uma coisa tão importante assim para a contabilidade, que é uma realidade dentro da contabilidade, é que assim, dentro da contabilidade a gente não trabalha com achismo, né? A gente trabalha com dados, a gente trabalha com números. E é por isso que a gente consegue trazer soluções. E na parte de pessoas, isso não pode ser diferente, né? Dentro das empresas, o que a gente precisa lembrar é o que compõe uma empresa, na verdade, são as pessoas, né? As pessoas são um conjunto lá que formam a empresa. Sem as pessoas, sobra o quê? Sobra a cadeira, sobra a mesa, sobra computador, sobra sistema que sozinho não faz muita coisa, né? Então, assim, a gente está falando do que compõe a empresa. E isso é muito importante da gente levar em consideração, porque um colaborador, ele tanto pode nos ajudar a alcançar o resultado que a empresa está procurando, quanto ele pode ser também um fator de dificuldade, né? Ele pode ser uma pessoa que está ali lutando contra, né, o resultado que a gente quer alcançar. E a gente só consegue entender isso na hora que a gente traz isso para uma realidade de números, de dados, né, de metrificação. Existem várias formas da gente fazer isso. O mais importante é fazer, né? De fato, o mais importante é que seja feito. Mas existem formas que são mais eficientes do que as outras, né? Então, por exemplo, a gente tem a avaliação aí 360, que é muito conhecida, né? A avaliação 360, onde passa por todos os pontos, né? O colaborador, ele se autoavalia, os pares, os líderes, até os clientes, né, também avaliam esses colaboradores. Ela é muito comum, né? Tem as avaliações que são lá dentro do one-on-one, que a gente chama até de avaliação de 90 graus, que é onde é o líder direto com a pessoa. Ela hoje já está um pouco mais em desuso, porque ela não abrange, né, todos os pontos ali. A 360 ainda é a mais comum, mas a evolução disso realmente é o Nine Box, né, onde a gente consegue colocar numa matriz ali tudo o que a gente precisa avaliar sobre um colaborador. E a evolução da evolução é o que a gente trabalha aqui hoje dentro da Solids, que é o Nine Box comportamental, que além da gente colocar lá as partes técnicas e desempenho dentro daquele período que a gente está avaliando, a gente também consegue linkar o perfil comportamental dessas pessoas. Por que a gente faz isso? Como a gente já trouxe aqui também, né? A gente sabe que geralmente as pessoas são contratadas por habilidades técnicas, por currículo, mas elas são desligadas ou pedem para sair da empresa por questões comportamentais, né? É por causa de comportamento que o colaborador deixa de fazer parte da equipe. E também o comportamento não só dele, o comportamento da liderança, né? Muitas vezes um colaborador pede para sair da empresa, não é porque ele está insatisfeito com a empresa, ele está insatisfeito com o líder, ele está demitindo o líder dele, na verdade, né? Então a gente precisa entender que tudo é relativo a comportamento. E aí, por exemplo, quando a gente pega o como fazer, né? Como a gente pega uma ferramenta como um Nine Box comportamental, por exemplo, eu já consigo ver de uma forma fácil ali na minha frente uma matriz que me mostra quem que são as pessoas que precisam se desenvolver por parte de comportamento, por parte técnica, quem que são os meus destaques e quem que são aquelas pessoas que eu preciso prestar mais atenção, porque aquelas pessoas, de fato, não estão conseguindo naquele momento, e a gente vai entender os motivos, né?
contribuir com o melhor resultado que a empresa precisa naquele momento. Mas eu já consigo bater o olho quem que são os meus profissionais de destaque, quem que são as key peoples, né? Quem que são as principais pessoas chaves que eu tenho dentro da minha organização. E também as pessoas me mostram ali o ponto de cada um, né? Quem que precisa desenvolver em cada parte. E aí, com isso em mãos, eu já consigo ter uma tomada de decisão mais consciente, mais estratégica para o meu negócio. Eu já sei exatamente aonde eu tenho que ir, né? Sabendo que, no fundo, tudo se trata de pessoas, eu saio de uma era de achismo. Eu acho que eu não estou conseguindo esse resultado por causa disso e disso e disso. E quando você vai ver, às vezes não é. É uma coisa mais simples do que você imaginava, está relacionado a pessoas, porque no fundo, geralmente, tudo é relacionado a pessoas, e aí, através da avaliação, eu já consigo fazer uma metrificação disso e pensar nos próximos passos. O que eu tenho que fazer, como que eu vou desenvolver, se eu tenho necessidade de treinamento ou não, se esse treinamento é técnico, é comportamental, para onde que meu negócio está caminhando. E com a parte comportamental, o melhor disso é que eu ainda consigo cruzar, né? Essas pessoas que são, por exemplo, lá as minhas pessoas de destaque, existe um padrão de perfil dentro dessas pessoas? Por uma futura contratação, né? É interessante eu trazer uma pessoa com um perfil próximo ou um perfil complementar para trazer para minha equipe, né? O que eu consigo, assim, quais que foram as pessoas que me ajudaram mais a alcançar os resultados dentro da empresa? É interessante trazer pessoas próximas? Que tipo de perfil de comportamento que essas pessoas têm? Então, tudo isso auxilia demais a gente conseguir alcançar os resultados que a gente precisa, né? Muito bom, gente. Robson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você está planejando aí, você e seus sócios, né, para Gestos, algumas mudanças na empresa, alguns objetivos estratégicos aí de mais longo prazo. De uma forma geral, esses objetivos que vocês estão delineando aí para os próximos anos para Gestos, tem alguma relação com tudo isso que a Thaís acabou de falar? Olha, tem, Roberto, muita relação e vou responder a sua pergunta na sequência, né? Aqui na Gestos nós colocamos que o trabalho da Gestos enquanto empresa de contabilidade, de solução e gestão, ela começa quando o balancete está pronto. O balancete, como diz um amigo meu, é higiene básica. Isso tem que funcionar de qualquer forma, né? Então, para o balancete estar pronto, óbvio que uma série de outras operações foram executadas pelos profissionais. E aí entra um conceito bacana, está alinhado com o que a Thaís colocou, que é da desrobotização do ser humano, né? É isso que a gente vem buscando, fazer com que os nossos profissionais, a gente consiga entregar a tecnologia para que ele deixe de fazer atividades tão repetitivas de forma manual e que não traz o crescimento profissional. Daí é onde tem que estar embasado o crescimento da empresa, porque a tecnologia, nesse conceito, vai fazer o que é a higiene básica e os profissionais têm que estar treinados e habilitados para entregar algo que realmente seja de valor para o nosso cliente, que a gente consiga estar atualizado nas oportunidades que o Brasil nos dá, que a gente consiga ter colaboradores com a capacidade de se relacionar com o nosso cliente de uma forma que ele espere, como eu coloquei, que agregue. Então, os nossos objetivos hoje, quando nós pensamos na Gestos, o primeiro deles passa por capacitação de equipe. Sem equipe capacitada, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de perpetuação da empresa, de clientes que já estão conosco há 20, 25 anos e outros que entraram recentemente, entendendo que a contabilidade entrega valor, mas na realidade são as pessoas capacitadas que nos ajudam a fazer a entrega desse valor. Show de bola, Robson. Robson, tem um outro aspecto aí dessa conversa que você começou lá no início do nosso diálogo aqui, que foi o seguinte: você disse que a Gestos tem uma equipe que é interna, que funciona como, né, o BPO do processo contábil fiscal trabalhista, né? E para quem não conhece,
para quem não está ainda familiarizado com essa sigla, né? BPO é Business Process Outsourcing, é a terceirização de um processo de negócios. Então, quando um escritório de contabilidade faz a contabilidade de uma empresa dentro do seu próprio escritório, dentro da sua própria locação física, ela está fazendo, na realidade, o BPO da contabilidade, ou do fiscal, dos processos trabalhistas, né? Mas então, a Gestos hoje tem essa atividade de BPO e tem a atividade de outsourcing, que é a terceirização de processos dentro do cliente. A mensuração, a avaliação de desempenho, o cuidado com as equipes é diferente em um modelo e outro? Ou, para vocês aí, vocês consideram os desafios os mesmos? Olha, Roberto, bem diferente e bem desafiador, né? Por uma questão inicial e preliminar. Aqueles colaboradores onde a gente executa a contabilidade dentro da sede da Gestos, nós temos a proximidade física, nós temos os colaboradores aqui dentro, circulando, compartilhando das áreas de convivência, uma parte das refeições, dos lanches, vendo os sócios no dia a dia, transitando, ou seja, vivenciam muito o dia a dia da empresa. Para o outsourcing contábil BPO, as equipes estão alocadas nos clientes. E nós temos gerentes que fazem esse percurso, cuidam geralmente cada gerente de 7 a 8 grupos empresariais, no máximo, para poder ter essa visita. Entretanto, a equipe alocada lá aumenta os nossos desafios, como você perguntou. Que desafios? De capacitação, de comunicação, principalmente, porque acontece aquilo que a gente leva tanto para esses clientes, do cuidado em mostrar que a Gestos tem uma cultura, mas o cliente também tem os valores dele, e isso tem que ser muito bem alinhado entre nós e a empresa contratada, para que esses valores não se conflitam, não criem choque, não haja, em algumas situações, comparações. Então, é um cuidado que deve-se ter com essas equipes externas, e a aproximação que cada gerente, que cada diretor tem com cada uma delas. Thaís, aproveitando esse gancho, quando você tem equipes distantes, né, do centro, e isso vale tanto para outsourcing quanto nesse modelo home office que a gente vive hoje em dia, né, há alguma diferença na gestão, na avaliação de desempenho, no cuidado da liderança com essas equipes? Como é que você enxerga esses 3 modelos diferentes, do ponto de vista de conceito, né, de recursos humanos? É interessante, né, Roberto, porque assim, nesse cenário que a gente viveu e está vivendo, né, de pandemia, várias empresas começaram a falar assim, mas eu estou com muita dificuldade agora de fazer a gestão das minhas equipes de forma remota. Na verdade, o que a gente percebe é que essas empresas, quando elas falam para a gente que elas estão com essa dificuldade, não é porque elas estão com dificuldade de fazer de forma remota, é que, na verdade, elas nunca fizeram gestão de pessoas, né? Então, assim, se a empresa está enfrentando uma dificuldade muito grande de conseguir desenvolver, de conseguir ter uma proximidade da liderança com esses profissionais, por estar num modelo que não está todo mundo ali sentado na mesma salinha, na verdade, essa gestão nunca foi feita, né? O que acontecia, muito possivelmente, era um microgerenciamento do que as pessoas estavam fazendo. Isso não é gestão, né? E aí a gente já traz, às vezes, o primeiro choque, da pessoa falar, nossa, então, assim, minha empresa realmente nunca trabalhou com gestão de pessoas. Um outro ponto que é muito interessante, que foi o que o Robson trouxe, sobre a necessidade de capacitação, né, de equipes. Só que, da mesma forma, quando a gente fala disso, da dificuldade de fazer de uma forma remota, ou de como que a gente faz essa gestão bem feita, o problema é que geralmente a gente não sabe, a gente trabalha muito no escuro, né? Então, assim, falar de capacitação, geralmente, quando a gente fala lá com um empresário, ou com um líder, falando, nossa, mas isso aí é difícil demais de fazer. Por quê? Porque a gente não sabe para onde a gente está indo. O que necessariamente eu preciso desenvolver? É um desenvolvimento coletivo? É a minha equipe inteira que precisa? São colaboradores específicos? Mas o que eu preciso desenvolver é uma capacidade que é mais técnica, que é mais comportamental?
E aí vem aliado a isso uma dificuldade muito grande que a gente vê, infelizmente, ainda muitas empresas acontece, que são os líderes que não estão preparados para isso. Por quê? A gente vem de um cenário ainda em que a gente está aprendendo a fazer novos tipos de promoção dessas pessoas. Então, muitos desses profissionais, só existia ali uma promoção que era uma promoção muito vertical, assim, eu tive bom desempenho pessoal, eu sou um bom profissional, e aí eu sou promovido, e aí eu ganho uma equipe para tomar conta. Mas muitas dessas pessoas não têm boas habilidades e nem gostam de lidar com liderança, não gostam de lidar com gestão de pessoas. E existem, assim, outras formas de a gente aproveitar melhor esse profissional, porque quando a gente faz isso, a gente mata 2 profissionais, né? A gente perde um excelente técnico, uma pessoa com uma excelente capacidade, uma habilidade técnica muito boa, ganha um péssimo líder que ainda vai colocar em risco a carreira de muitas outras pessoas. E aí, nesse ponto, começam aí vários dos desafios que você me perguntou, né? Gestão de pessoa, que às vezes a gente acha que o problema da gestão dessas pessoas tá porque ela tá distante. Não é porque ela tá distante, é porque ela sempre foi distante, né, da liderança. A liderança às vezes não estava, às vezes não é por maldade mesmo, como eu falei ali. Às vezes a gente tem líderes que não têm também um desenvolvimento bem feito em cima disso, né? Não, são pessoas que às vezes não gostam do cargo de gestão, ela gosta realmente de um outro tipo de atividade e é muito boa dentro disso. Então, a gente precisa trazer, né, juntando aí com o que a gente falou antes, de trazer formas da gente conseguir mensurar aonde está o nosso desafio, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer como? Mesma forma que eu falei antes, transformando todo esse repertório, todas as informações em dados, para que a gente consiga analisar, né? Meu problema está onde? Está na liderança? Meu problema está onde? Está na dificuldade de comunicação com esses colaboradores? Meu problema está onde? Eu não estou conseguindo desenvolver corretamente esses profissionais, eu não estou conseguindo reter corretamente esses profissionais. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para a gente entender se o nosso problema de gestão, de fato, é porque não está todo mundo no mesmo prédio, né? Ou se, de fato, a nossa distância aí com esses colaboradores está em outros pontos, né, Roberto? Então, deixa eu ver se eu entendi, aí você me corrija, por favor, se eu tiver entendido alguma coisa errada. Quando a gente começa uma atividade empresarial, normalmente a gente faz aquilo porque a gente gosta e sabe fazer bem feito. Se eu sou um padeiro, eu sei fazer pães muito bem feitos, né? Eu gosto de fazer pães ou pão de queijo. A mesma coisa vale para marcenaria e para contabilidade. Então, eu entendo do negócio contabilidade, mas do ponto de vista técnico. Eu sei fazer muito bem os fechamentos de balancetes, eu sei fazer muito bem, talvez, a folha de pagamentos, o cálculo de impostos, e aí eu começo o meu modelo, o meu estilo de gestão baseado no que eu sei fazer. Então, eu vou ensinar aquilo para as pessoas, eu vou ensinar as pessoas a fazer bem feito aquilo que eu sei fazer. O próximo passo ocorre quando eu começo a fazer o microgerenciamento, a microgestão, ou seja, eu vou controlar quanto que ela trabalhou, quantas horas ela foi ao banheiro, quantos minutos ela chegou atrasada, se ela fez aquilo que eu mandei ela fazer, ou seja, se ela fez as tarefas. Eu estou focado em tarefa e não em resultado. E aí a pessoa evolui o estilo de gestão dela para um modelo baseado mais em resultados e começa a planejar, por exemplo, planejar e controlar, né, o custo por folha de pagamento, o custo por balancete, os balancetes, total de balancetes no prazo e fora do prazo, obrigações no prazo e fora do prazo, custo das obrigações, satisfação de cliente. E nesse momento, ao invés de controlar a pessoa, eu controlo o resultado da pessoa. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu começo a fazer o plano da minha empresa e as pessoas começam a se engajar com aquele plano. E aí não importa mais se eu estou na empresa, ou no Japão, ou na China, ou se eu estou no cliente, ou no prédio físico, né? Por quê? Porque a pessoa tem clareza de gestão, tem clareza sobre o que ela está sendo medida. E aí vem um último passo, que é quando eu tenho clareza de propósito, de valores, de cultura, de comportamentos que são incentivados, que são aceitos, e comportamentos que não são aceitos na minha empresa. E isso passa a ser um novo fator de direcionamento do desempenho de pessoas e de equipes.
Entendi certo? Entendeu certinho. Fazer gestão de pessoas não é controlar o tempo que a pessoa gastou para ir no banheiro, que a pessoa gastou para fazer uma atividade A, se ela chegou atrasada, se ela não chegou. Quando a gente faz uma boa gestão de pessoas, isso é o básico, né? A pessoa já sabe o que compõe o trabalho dela, mas ela está vivendo o seu potencial máximo para conseguir contribuir com os resultados que a empresa precisa naquele momento. Então, é exatamente isso. Fazer a gestão não é o fato de eu ficar controlando a atividade de cada um. Fazer a gestão é tirar o melhor de cada um, né? E é por isso que as avaliações são tão importantes, porque eu consigo identificar onde cada colaborador é bom, onde ele pode se desenvolver ainda mais e onde eu só estou gastando energia, pedindo uma coisa que é muito distante do que ele é. Então, assim, às vezes eu estou pedindo para um funcionário A ser de uma forma, sendo que eu já tenho o B, que é o que eu precisava naquele momento, e eu só preciso fazer uma readequação. Por exemplo, há um que é excelente em fazer balancete, mas às vezes eu estou insistindo com ele numa questão de liderança. E aí ele não é bom líder, ele não gosta de ser líder, ele não gosta de gerenciar a equipe, mas não existe ninguém na empresa que faça balancetes como ele faz. E não existe ninguém na empresa que faça folha de pagamento como ele faz. Então é exatamente nesse ponto que as avaliações vão mostrar para a gente onde cada um é bom, onde eu consigo desenvolver o potencial máximo daquela pessoa, que ajustes eu preciso fazer, porque aí você concorda que a minha gestão fica muito mais fácil? Eu paro de me preocupar com coisas que são pequenas e que já vão vir naturalmente do comportamento dessa pessoa que, alinhado, né, com a cultura da empresa, com o que foi direcionado para ela, já vai ser mais fácil da gente fazer. Agora, gestão é isso. É onde eu consigo potencializar, pegar este talento e levar ele a uma potência máxima. Porque com isso, eu alavanco os meus resultados na empresa e eu alavanco os resultados que essa pessoa, que esse profissional também está buscando, né? Muito bom. Robson, e a Gestos? Como é que ela se encaixa nesse contexto que a gente falou aqui agora? Como é que vocês estão vendo isso tudo e que estágio que vocês estão e para onde vocês vão? Bom, Roberto, olha, a sua fala e a da Thaís foi excelente, porque no universo contábil, acho que não só gestos, tem convicção disso, a questão do microcontrole, né, de você acompanhar esse detalhe, ele é o maior desafio das empresas contábeis. Por quê? Em algumas situações, a gente lida com uma janela de tempo de entrega de algumas obrigações e tem um terceiro envolvido, que é o cliente. Então, escapar do microgerenciamento 100%, ele é difícil, é desafiador, óbvio. O profissional capacitado, ele consegue gerir melhor seu tempo e fazer as entregas. E é exatamente nesse ponto, em despertar nesses profissionais uma capacidade de planejamento baseado na forma que ele se capacitou para fazer essa entrega. Daí, parafrasear o que eu ouvi do Arthur, se você não consegue ter uma boa eficiência, ou é porque você não está bem capacitado, porque você não conhece as ferramentas certas. Então, isso é o que nós devemos buscar entregar para os nossos profissionais e, digo além disso, despertar neles também o planejamento de capacitação profissional para que esse esteja alinhado com o objetivo da empresa, porque, por vezes, o que ele está pensando na sua vida profissional não está alinhado com o que nós planejamos o crescimento. E aí é onde volta a gestão de pessoas, do que a Thaís colocou, dos processos de avaliação, do 360, do Line, do One-on-One, para que a gente tenha essa proximidade e consiga ter a percepção, enquanto gestor, em quem e onde nós devemos investir no colaborador. Show de bola, Robson. Como eu sempre digo, né, o que é bom dura pouco. A conversa passa numa tranquilidade, numa leveza, né, porque nós temos aqui duas pessoas com muito conteúdo, com muita coisa a ser colocada, mas temos que caminhar para o final, né? Robson, neste momento, onde você conhece bem o mercado de contabilidade aqui no Brasil, a gente tem uma série de empresas ainda no início do processo de gestão, que não tem um diretor de recursos humanos, não tem um diretor de tecnologia.
ainda, o que você recomenda para eles? O que você sugere como primeiro passo, como coisa imprescindível para o sucesso deles? Olha, temos no mercado uma gama muito grande, como eu coloquei, de ferramentas. Então, para aquele que está começando e não tem, por exemplo, o nosso tema é RH, um domínio ou entender como deve fazer para desenvolver os seus colaboradores, e busque ferramentas e empresas que proporcionem isso. Busquem esse auxílio para que ele tenha um direcionamento. Porque o profissional que começa, está iniciando no mercado contábil e teve a sua escola de universidade e ali vai fazer as suas entregas, ele provavelmente vai ter uma dificuldade enorme desse desenvolvimento. E isso foi o que a gente foi buscar, né? A decisão de, há já mais de 10 anos, ter uma profissional de RH interna, nessa data mais ou menos, fez toda a diferença para a gente. Por quê? Ela consegue fazer o elo de comunicação entre a equipe e trazer para a gente poder desenvolver. Então, o meu recado é, para quem está iniciando, para quem está despontando nesse mercado contábil, olhe para a equipe, olhe para as pessoas, capacite a sua turma, que ela vai entregar. A higiene básica, ela vai ter ferramentas para entregar um balancete fácil na mão do seu colaborador. Show de bola. Thaís, agora vou contar um segredo aqui para vocês. Você é formado em quê? Eu sou formada em contabilidade. Tá vendo, Robson? Minha graduação é contabilidade. Agora eu estou fazendo uma graduação em psicologia, mas a minha primeira é contabilidade. Muito bem. E o que você tem a dizer aí para esses 70 mil empresários, empresárias do setor contábil que muitas vezes ainda não tiveram oportunidade de pensar, né, em recursos humanos, pensar nas equipes. Eles sentem o problema, mas não conseguem estruturar de forma analítica, de forma clara, a solução. O que eles devem fazer como primeiro passo? Eu acho que isso que o Robson trouxe é muito importante, né, da gente procurar formas mais fáceis de fazer. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de ferramentas, né, se munindo de informação, buscando também alternativas que facilitem a gente fazer isso, né? Então, eu acho que assim, a gente ter formas de fazer, a gente tem várias formas que a gente pode acompanhar o desempenho dos colaboradores, mas hoje, né, até pelas questões de tempo, de possibilidade até também que a gente tem de tecnologia na mão, ter uma plataforma é muito importante. Eu acho que o mais importante da gente entender é que dá para fazer um trabalho de gestão de pessoas bem feito e que não é tão complexo quanto parece, né? Eu acho que é difícil para algumas pessoas e é difícil para algumas empresas, justamente pelo que o Robson trouxe, por falta de ferramenta, né? Se a gente for fazer tudo na mão com base em achismo, fica difícil mesmo, né? Agora, a partir do momento em que a gente consegue mapear essas informações, ter ferramentas para otimizar esses processos, facilita muito e o mais importante, a gente consegue resultado efetivo com isso, né? Quando a gente fala de pessoas, geralmente é uma realidade distante para muitas empresas, mas porque elas não entendem que a raiz da maioria dos problemas e dos desafios que elas estão enfrentando está em pessoas, né? Justamente assim, às vezes a pessoa fala, nossa, meu problema está numa coisa que ele está lá na frente vendo. A raiz do problema é o quê? Pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente tem aqui essa missão, né, de transformar as empresas por meio das pessoas, mas é porque as empresas são feitas através dessas pessoas. Então dá para a gente fazer um trabalho muito bem feito, dá para a gente ter grandes resultados, tanto para o trabalho quanto para o colaborador, quanto para o cliente, né, que é a ponta final do nosso negócio, dentro da contabilidade, com coisas simples. Com ferramentas simples, não é nada complexo, né? Até porque assim, a gente não tem tempo para isso, então a gente precisa buscar, né, essas soluções que são mais fáceis da gente fazer e que consigam, assim, atingir o potencial máximo que a gente tem, tanto para os nossos colaboradores quanto para o resultado do nosso negócio. Sem dúvida, a simplicidade é o último grau de sabedoria, com certeza, né? Senhoras, senhores, senhoritas, foi um prazer conversar com vocês aqui, uma honra, uma alegria, uma satisfação. Quero agradecer demais ao Robson Gomes, lá de Natal, da Gesto, sócio, diretor de recursos humanos, diretor de tecnologia desse grande escritório que representa bem a inovação, o alto grau de desempenho e performance
dos escritórios de contabilidade do Brasil com relação ao mundo. Quero agradecê-lo profundamente aí e agradeço também os seus sócios, né, que liberaram esse tempo seu aí para você contribuir com a gente. Quero agradecer também a Thaís Lana, que aqui é uma profissional experiente de RH e é profissional da contabilidade. Ela não quis falar, mas eu entreguei o ouro. E agradecer a Solids e ao Portal Contábeis aqui também por esse momento tão especial com vocês. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Robson, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. A sua história nos inspirou muito, né? Nos trouxe vários insights aí, então muito obrigada. E é uma honra, né, estar aqui do lado do Roberto, que é uma lenda aqui, né, para todo mundo da contabilidade, um nome tão importante. Então, muito obrigada, Roberto. Muito importante ter sua presença aqui. É uma honra para mim estar dividindo esse espaço aqui, aprendendo um pouquinho com o Roberto, né? Muito obrigada.